Pessoal, tivemos um pequeno problema na transmissão, caiu aqui a internet, acontece. Mas voltando aí, nós estamos hoje com o professor de Teoria de Direito da Faculdade de Direito do Recife, Alexandre da Maia, conversando aqui sobre os aspectos jurídicos do julgamento do ex-presidente Lula, que acontece na próxima quarta-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A gente vinha conversando sobre todo o processo, as implicações todas, e estamos finalizando aqui. Eu estava perguntando ao professor sobre as alegações da defesa, né, que tem questionou inclusive na Comissão de Direitos Humanos da ONU, os procedimentos que foram adotados pelo juiz Sérgio Moro ao longo do processo e na própria sentença condenatória. Questionam o vazamento de informações confidenciais, como aquele troca de telefonema entre o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma, no caso ali no período que ele estava sendo indicado para assumir a Casa Civil. Também questionam o depoimento coercitivo, né? A condução coercitiva do ex-presidente. Questionam o fato de que, segundo a defesa, o juiz Sérgio Moro teria se posicionado já pela condenação, mesmo antes do final do processo, né? Em declarações que deu à imprensa, em declarações inclusive de resposta ao STF, em documentos em resposta ao STF. Então está questionando vários aspectos do processo, inclusive dizendo que o processo do julgamento do juiz Sérgio Moro infringiu alguns princípios constitucionais, como o direito ao contraditório, a ampla defesa. E diante desse cenário, né, da importância do julgamento, eu queria ouvir a opinião do professor sobre tudo isso, né? Quer dizer, faz sentido as alegações da defesa? Como é que você faz essa avaliação desse processo todo? Vou lembrar aqui, inclusive, frase do Frei Beto, num artigo recente que ele publicou na internet. Ele disse que na próxima quarta-feira, quem vai estar no banco de réus não será só o ex-presidente Lula, mas também a justiça brasileira, o poder judiciário, que os olhos do mundo estão nesse julgamento. Qual é a tua avaliação, professor, desse cenário todo, desses questionamentos levantados pela defesa do ex-presidente Lula? Não tenho a menor dúvida de que a justiça brasileira também estará no banco dos réus. Tudo isso estará sendo visto aos olhos do mundo. E os argumentos da defesa do ex-presidente Lula são muito fortes e muito plausíveis, né? Vamos pegar alguns elementos, né? O primeiro deles é o vazamento daquelas informações naquela época em que ele estava sendo cotado para ser ministro da Casa Civil, né? Ele já havia determinado, inclusive, o corte da interceptação telefônica, e mesmo depois do término da interceptação, ela foi reativada em horas depois disso e, sabe-se lá por quê, vazada para a grande imprensa brasileira, que no momento estratégico soltou isso virou uma bomba no Brasil na sexta-feira. E isso trouxe efeitos políticos e inclusive jurídicos, porque isso foi batendo no Supremo Tribunal Federal. Isso serviu de mote para impedir, inclusive juridicamente, né, a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o que poderia, naquele contexto, ter debelado uma crise política forte, naquele contexto pré-impeachment, né? Isso pouca gente se lembra, mas Sérgio Moro, naquele contexto, foi um artífice e atuou politicamente, claramente, nesse episódio, né? Segundo, a condução coercitiva, né? Veja, pela legislação brasileira, a condução coercitiva ela só pode acontecer se, primeiro, o réu ou a pessoa a ser tomado depoimento for intimado e se recusar a comparecer. E Sérgio Moro tentou responder a essa vedação legal dizendo que havia manifestantes e que a condução coercitiva se justificaria porque ela teria por objetivo impedir um caos social, etc. Ou seja, é como se você pudesse relativizar um direito fundamental da pessoa por um caos instaurado exatamente porque aquele direito de você não ter a sua casa violada e ter a condição coercitiva declarada daquele jeito aconteceu por um ato dele. Sim. Se ele tivesse respeitado a lei, o caos, entre aspas, que
que aconteceu a mobilização que gerou, fatalmente não aconteceria, né? Sim. Se ele tivesse sido intimado normalmente e ele tivesse comparecido normalmente à vara para depor, nada daquilo teria acontecido, né? Houve, na verdade, um grande espetáculo midiático, né, com helicópteros no meio da rua, né? Uma grande cobertura da grande mídia para querer mostrar que Lula estava sendo levado à força para depor por conta de Sérgio Moro. Isso é uma espécie de desserviço à democracia, né? E agora, levando para o plano mais processual, para o plano interno do processo, a gente vê que existe, primeiro, um descompasso muito grande entre o que diz a denúncia, porque a denúncia argumenta que existe essa conexão entre, primeiro, Lava Jato, da Lava Jato, OAS, OAS, obras no Rio, refinaria de Abreu e Lima, e Abreu e Lima, Triplex do Guarujá, e o que diz o próprio Sérgio Moro, e aqui eu vou transcrever, eu peço licença ao público para ler um trecho da decisão e ao mesmo tempo despacho, em que ele vai receber a apelação da defesa contra a sentença condenatória, aspas do juiz Sérgio Moro. Este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para o pagamento do ex-presidente. Fecha aspas. Ou seja, se o próprio juiz Sérgio Moro está dizendo aqui que na sentença ou em lugar algum os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para o pagamento do ex-presidente, primeiro, a condenação é fruto de algo que é só fumaça, ou seja, os fatos para os quais se alega materialidade não foram comprovados. Sim. Segundo, a autoria, que também se diz configurar, que é fundamental para você determinar quem é o criminoso para poder imputar as penas, etc., também não se tem, né? Como disse um grande amigo meu e colega aqui da faculdade, professor de Direito Constitucional, é como naquele filme Culpado por Suspeita, né? É como se você pudesse condenar alguém apenas pela suspeita de algo. A suspeita nos leva a querer, e é um dever inclusive do Estado, investigar, mas você condenar alguém apenas por suspeita é muito complicado e um precedente perigosíssimo para um Estado que se diz de direito, né? Então, esse é o segundo problema. Terceiro problema, se não há essa conexão porque esses elementos são frágeis, o juízo que processaria os autos, que processaria a ação, não seria necessariamente a 13ª Vara Criminal de Curitiba. Seria um outro juízo, provavelmente o de São Paulo, já que é onde fica o famoso triplex, já que o Guarujá fica no estado de São Paulo. O julgamento foi para o Sérgio Moro porque tinha essa ilação que eram recursos da Petrobras, né? Exatamente. Foi, inclusive, o ministro Euriza Vaz que ficou convencido desse argumento e assim o decidiu, né? E quarto, uma total desconexão entre o argumento da denúncia, porque a denúncia é clara em dizer que há essa conexão entre os ganhos da OAS obtidos pelos esquemas da Petrobras e o ganho do apartamento oculto por Lula, que é o triplex do Guarujá, e a decisão de Sérgio Moro, que mostra que não há essa conexão. E quinto, mais grave, que o que em tese comprova tudo isso é uma segunda e única colaboração premiada de Léo Pinheiro. Porque a primeira... O ex-presidente da OAS, né? Exatamente, o ex-presidente da OAS. Porque na primeira, o ex-presidente Lula não foi indicado, não foi nomeado, mas na segunda foi. Porque o que é que vem acontecendo, né? Você faz condições coercitivas para você, primeiro, prender a pessoa, criar uma situação de terror para a pessoa se ver preso, para que numa situação em que você se veja privado da liberdade, você diga aquilo que convém, aquilo que interessa, aquilo que é importante ser dito para você conseguir sua liberdade. Aí você negocia tudo em busca da sua liberdade. Você não quer ficar preso de maneira alguma, né? Ou seja, isso transforma
os direitos e garantias fundamentais que devem envolver todo o processo, e sobretudo um processo penal, num processo inquisitório. E isso é muito, muito, muito perigoso para a configuração do Estado de Direito, né? E outro elemento que também me soa estranho é que os precedentes estrangeiros que o próprio juiz Sérgio Moro trouxe para fundamentar sua decisão, sobretudo no campo do crime de corrupção, quando a gente faz checar, isso o professor da UFMG, Leonardo Avritzer, fez, os precedentes dizem exatamente o contrário, né? Em relação aos atos de ofício para configurar a corrupção, né? O juiz Sérgio Moro vai dizer que, por exemplo, o caso dos Estados Unidos contra Di Masi, né? Que não haveria necessidade da prática de ato de ofício para configurar a corrupção. E aí Que é ato de ofício? Quer dizer, uma prova ali que você tem um comando de... Um ato que você pratica por você... Por exemplo, você ser presidente da República, você pratica um ato que é próprio da sua função, um decreto presidencial, do seu ofício de presidente da República, que vai garantir a você ou a alguém a obtenção daquela vantagem ilícita. Né? E quando você confere os trechos das decisões que foram checadas, né, elas dizem exatamente o oposto. Ou seja, é preciso que haja esses atos. Só que quando a gente vai ver no caso de Lula, essas possíveis vantagens obtidas só teriam vindo 4 anos depois da sua saída do cargo de presidente da República. Né? É tudo tudo aparentemente muito frágil. Né? Deixa eu fazer um apanhado um pouco, para a gente encerrar aqui. Quer dizer, essa conversa, me corrija se eu estiver errado, um grande resumo. Bom, a decisão de quarta-feira, ela é uma decisão que cabe recurso, né, do ponto de vista penal. O ex-presidente Lula pode entrar com recurso no próprio TRF, também no STJ ou no STF, são recursos de maneiras distintas, mas sim, não há possibilidade dele ser preso na quarta-feira, porque até a Procuradoria já disse que não vê razão para isso, né? Ele vai poder fazer, em caso de condenação, recorrer em liberdade, né, durante o processo todo, nem vai estar automaticamente inelegível para a campanha eleitoral, para a candidatura. Isso só pode ser votado, quer dizer, decidido depois que ele se oficializar como candidato, a partir do dia 15 de agosto, e o exame de quem faz isso é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, uma decisão sobre inelegibilidade do ex-presidente Lula só viria, nós estamos falando aí, no início de setembro, no julgamento do TSE. É isso. Exatamente. Outra coisa que é importante discutir também é em relação às possíveis decisões e as linhas de raciocínio dos juízes na quarta-feira, né? Um caso que serviu como precedente foi a absolvição do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, né? João Vacari também foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção e lavagem de dinheiro, e no primeiro grau, na decisão de Sérgio Moro, ele foi condenado, também por meio de colaboração premiada, e no julgamento, também pela turma que vai julgar Lula na quarta-feira, ele foi absolvido por 2-1, tendo como voto vencido o relator, Gebran, que é o relator do caso de Lula. Certo? E qual é o argumento central? O argumento é o argumento contido no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei da Colaboração Premiada. O que é que ela diz? Que ninguém pode ser condenado unicamente por uma prova estruturada a partir da colaboração premiada. Ou seja, é preciso que a colaboração premiada ela seja um elemento comprobatório junto com outros elementos. E ainda há uma discussão no direito se a colaboração premiada é um meio de prova ou indício, etc. Mas é outra discussão. O entendimento do Gebran é o de que, no caso de João Vacari, como houve vários relatos diferentes dizendo a mesma coisa, você teria a confirmação tanto da autoria, ou seja, de que ele cometeu, quanto da materialidade do crime, né? Ou seja, da materialidade do delito. Mas no caso de Lula, é ainda mais frágil, porque ele foi condenado com base na segunda versão de uma única colaboração premiada. E aí, o que é que pode acontecer
na quarta-feira. Se os outros dois ministros daquela, ou melhor, desculpa, os outros dois desembargadores daquela turma mantiverem esse entendimento jurisprudencial de João Vacari, existe a chance de Lula ser absolvido por 2-1. Por esse argumento, de que a condenação de Sérgio Moro está baseada unicamente na colaboração premiada. Sim. E ninguém pode ser condenado apenas em colaboração premiada. Senão, imagina, né? A gente criaria uma vida em que estaria todo mundo policiando todo mundo, ou inventaria história em que você diria, não, fulano cometeu tal crime e não precisaria provar nada, apenas construindo uma história aparentemente coerente, né? Sem outros meios de prova. Agora, se o tribunal, né, a turma especificamente, quiser condenar, o que é que provavelmente eles vão fazer? Primeiro, eu imagino que eles vão evitar, como vem evitando nos outros processos da Lava Jato, raciocínios relativos a uma moralização do debate. Eu acho que eles vão evitar esse debate de uma espécie de cruzada moral do direito contra a política que faz o mal e é um câncer para o país. Eu acho que eles não vão entrar por aí. Eu acho que eles vão para uma espécie de estratagema específico em que eles vão usar muitas vezes elementos do direito estrangeiro, normalmente norte-americano, e em alguns casos numa adaptação pouco fiel ao que originalmente elas querem dizer na sua origem, né? Sobretudo dois estratagemas. O primeiro deles é o chamado a prova para além de uma dúvida razoável, né? No inglês, proof beyond a reasonable doubt. Ou seja, aquela prova, quando você tem uma dúvida razoável se realmente aquilo aconteceu e se aquela pessoa ou aquelas pessoas realmente cometeram aquele crime, a prova ela deve funcionar de uma maneira capaz de sobreviver àquela dúvida, né? Essa é a orientação que em tese se dá no Tribunal do Júri americano para os jurados. Ou seja, aquela prova que é trazida pela defesa ou pela acusação, ela consegue dar conta dessa dúvida razoável que aparece. Quando você só pesa as dúvidas e as provas, essa prova consegue sanar a dúvida, né? Mas, e aí veja o estratagema, né? E isso foi usado nos outros casos da Lava Jato. Quando isso foi trazido para cá, inclusive em decisões do TRF4 no campo da Lava Jato, eles traduzem esse beyond não como além de uma dúvida, eles traduzem acima de uma dúvida razoável. Isso faz toda a diferença. E aí, como é que isso é traduzido, sobretudo pelo relator, o Gebran? Ele diz, vejam bem, como esses casos envolvem um esquema muito complexo, o que é que se tem? A gente junta os caquinhos aqui, esses elementos, esses indícios, etc. E aí, uma prova daqui, um indício dali e aqueles elementos aqui, quando você junta esses cacos, esses elementos separados seriam suficientes para promover uma condenação que estaria acima de qualquer dúvida. Estás entendendo? Ou seja, isso é uma maneira de você sutilmente distorcer o sentido do que é uma prova que consiga, digamos assim, dirimir uma dúvida razoável sobre a autoria. Num caso desse que envolve um candidato, um pré-candidato líder nas pesquisas de opinião, se questiona, inclusive, com a decisão nesses patamares, coloca em xeque a democracia brasileira, né? Totalmente. E o segundo estratagema é o estratagema da chamada cegueira deliberada, o willful blindness, né? Que é a ideia de que é como se aquele agente, o réu, intencionalmente desconhecesse os atos anteriores ilícitos praticados para que um outro ilícito posterior viesse a acontecer. Por exemplo, e alegasse esse desconhecimento. É como se essa cegueira do réu
fosse uma cegueira deliberada para dizer eu não sabia, e ao não saber, isso funcionar como uma forma de você se inocentar e com isso você se livrar de alguma condenação, né? Mas o problema é que num país em que valoriza, como o nosso, a presunção de inocência e que valoriza e que você tem um aparato estatal com toda a estrutura de investigação, com salários bons para os procuradores, com toda a estrutura da polícia, etc. Sim, finalizando, tivemos um problema na transmissão, finalizando, professor. Finalizando, a cegueira deliberada, num país em que adota a presunção de inocência, etc., a cegueira deliberada ela pode ser mais utilizada ou ela tem mais cabimento na medida em que você tem um conjunto probatório sólido que possa comprovar que de fato essa cegueira existiu. Sim. E não usar a miopia dos órgãos de investigação do Estado ou da falta de interesse ou da falta de perspicácia dos órgãos persecutórios do Estado para dizer que houve uma cegueira deliberada. Ou seja, quanto mais você tem elementos de prova capazes de mostrar que de fato houve essa leniência em relação a um crime anterior, como o de lavagem de dinheiro, né? Sim. Em geral, você tem um crime anterior, um ilícito anterior, por exemplo, uma licitação fraudulenta, em que você obtém um dinheiro a mais com o qual você usa para lavar o dinheiro com outra coisa, né? Então, normalmente, essa cegueira deliberada é usada para esse tipo de crime. Mas para que você possa usar a cegueira deliberada, é preciso que você tenha um conjunto de elementos probatórios que te levem a isso, né? E não o contrário, como está se fazendo aqui no Brasil, né? E aí é outro tipo de distorção. Ou seja, na ausência dos elementos probatórios, argumenta-se a aplicação da cegueira deliberada, né? E aí eu acho que se o tribunal não mantiver o entendimento de que não se pode condenar com base unicamente na colaboração premiada, isso levaria, pelo precedente recente do João Vacaré, um 2-1 pela absolvição de Lula, o esforço para dar os saltos de condenação a Lula envolveriam, imagino eu, necessariamente a utilização desses dois estratagemas pelos três desembargadores da Corte. Bom, é isso. Queria agradecer a presença aqui, o convite que foi recebido pelo professor Alexandre da Maia. Acho que foi bem esclarecedor. O tema é meio árido, né? Mas muito. Eu acho que foi esclarecedor. E amanhã a gente vai estar discutindo as implicações políticas, não mais jurídicas, mas diretamente políticas, com o cientista político e pesquisador da Fundagem, Túlio Velho Barreto, também aqui às 11h30, transmissão ao vivo no Facebook da Marco Zero. Agradecer a todos que nos seguiram, que nos acompanharam, apesar dos problemas que tivemos aí de transmissão, e amanhã a gente volta a nos encontrar para discutir mais uma repercussão em torno do julgamento do ex-presidente Lula. Um abraço, pessoal.